Fala pessoal, tudo bem? Paulo Renato, mais um vídeo para o canal Bombeiros Industriais, e nesse vídeo a gente vai falar sobre este livro aqui, O Espetáculo Mais Triste da Terra, o incêndio do Gran Circo norte-americano, do jornalista Mauro Venturi. Fica ligado aí. Pois bem pessoal, mais um vídeo aqui para o canal, e mais uma vez eu estou trazendo uma dica de leitura para vocês. Então a gente inclusive tem uma playlist aqui no canal falando só sobre livros, dicas de leitura, sobre os mais diversos assuntos que a gente trata aqui no canal. Você pode acessar esses livros nessa playlist que eu vou deixar aqui no card aqui em cima. Pois bem, mas falando um pouco sobre o livro que a gente vai falar, O Espetáculo Mais Triste da Terra, ele retrata o incêndio ocorrido no Gran Circo norte-americano, ocorrido na cidade de Niterói, em 17 de dezembro de 1961. Nesse incêndio, de acordo com os números oficiais, morreram 503 mortos. Grande parte das pessoas não conhece essa história. Essa história, durante muito tempo, ela ficou aí escondida porque naquela época você não tinha os meios de comunicação que a gente tem hoje. Então, se a gente tiver fazer comparações, em termos de quantidade de mortes, por exemplo, esse incêndio aqui, que é retratado nesse livro, ele supera, por exemplo, o edifício Joelma, né, que ocorreu na década de 70, como também o incêndio na Boate Kiss. Grande parte desses livros que falam sobre grandes incêndios, grandes desastres, eles procuram trazer entrevistas com testemunhas, enfim, com pessoas que participaram do evento. E assim, muitas vezes são leituras até um pouco difíceis, porque falam sobre morte de pessoas, sobre recuperação, mas também uma coisa que eu sempre gosto de observar nesse livro é o que poderia ter sido feito para que esses incêndios não acontecessem. E também entender como ocorreu de fato a situação e quais foram as situações que contribuíram para que esses desastres como esse aqui do Gran Circo norte-americano ocorressem. Pois bem pessoal, o Gran Circo americano, ele ainda hoje existe. Na verdade, ele mudou de nome a partir da década de 2000, né? Ele se chama hoje Le Cirque, mas a família que até hoje trabalha, né, com essa parte circense é da família Stevanovic. E o circo, como na década de 60, né, imagine, você não tinha ainda as culturas de prevenção que você tem hoje. Basicamente, ele era um alçapão redondo, hasteado por um mastro central e protegido por todos os lados, justamente para impedir que pessoas que não pagassem os ingressos não pudessem assistir o espetáculo. Uma das principais falhas relacionadas a construção do picadeiro, do circo e de toda a estrutura é justamente a falta de saída de emergência. Então, grande parte das pessoas morreram pisoteadas na tentativa de sair do incêndio. O incêndio, até hoje, não se sabe quais foram as causas. Muito se diz que se tinham acusados. O livro, inclusive, fala sobre 3 acusados, um deles chamado Dequinha, que foi o causador do incêndio. Mas grande parte da população, até hoje, o inocenta, né? A opinião pública não define ele como o principal causador e define inclusive como foi um acidente mesmo de fato. E como eu vinha falando anteriormente, o circo ele não possuía saída de emergências. Então, para você conseguir sair do circo naquela condição de incêndio, você só tinha 2 alternativas. A primeira era sair por onde todo mundo entrou, que foi justamente o que grande parte das pessoas fizeram, e por isso muitas morreram pisoteadas, ou então pela saída dos fundos, que foi por onde grande parte dos artistas circenses saíram. Então, essa forma, né, de construção do circo fez com que esse acidente acontecesse. Uma outra coisa também que o livro retrata muito bem, que inclusive foi fruto de investigação até fora do país, é a forma, o material que era construído as lonas do circo. Então, os materiais, né, você pode ter diversos tipos de materiais de construção, sejam tecidos, lonas plásticas, entre outros tipos de material.
O material construído do circo, ele possuía parafina na sua cobertura. A parafina ela ajudava justamente a preservar a lona, né, impedindo, por exemplo, ajudando na impermeabilização, principalmente em questões de chuva. Entretanto, como vocês sabem, a parafina ela é combustível. E aí, na história justamente investigada, em menos de 10 minutos, todo o picadeiro, toda a lona pegou fogo. Então, a parafina, com certeza, foi um fator contribuinte para que o incêndio tivesse justamente se propagado da forma que se propagou. Tem até uma história interessante em relação ao circo, que uma das elefantas, chamada Semba, ela é considerada inclusive como uma das salvadoras do incêndio, porque com o fogo, né, os animais se assustaram e ela conseguiu abrir uma saída alternativa. Algumas pessoas foram pisoteadas, mas grande parte das pessoas conseguiram sair por aquela saída. Então, o livro ele também traz histórias interessantes ligadas também ao atendimento médico. Então, na época do acidente, por exemplo, o hospital universitário que atendia a cidade de Niterói, ele estava em greve, justamente porque os alunos estavam pedindo melhores condições de trabalho, né, melhores condições de aula, enfim, para desenvolver os seus trabalhos de medicina. E muitos tiveram que ser feitas várias forças-tarefas, cirurgiões de várias regiões tiveram que ir até Niterói e cidades próximas para poder fazer digamos aí, a recuperação dos feridos, né? Muitos médicos, uma equipe médica muito grande se envolveu nisso. Para vocês terem ideia, por exemplo, o cirurgião já famoso, Ivo Pitangui, participou com sua equipe, com sua experiência, dessas atividades médicas, digamos assim, né? Dessa força-tarefa para atender todos os feridos. Mas também muitas outras celebridades se envolveram, porque foi um incêndio que de fato gerou muita comoção, principalmente naquela região. Então, desde jogadores como Pelé, Garrincha, né, Chico Xavier, por exemplo, pessoas que se envolveram, e até o surgimento do chamado Profeta Gentileza. Se você não conhece essa história, é muito interessante, né, o Profeta Gentileza, que surgiu naquele terreno ali do circo, justamente levando uma mensagem diferente ali em relação à morte daquelas pessoas. O livro ele vale muito a pena a leitura, eu achei muito interessante. O trabalho feito pelo Mauro ele é muito meticuloso, então ele vai desde testemunhas, passando por médicos, fazendo entrevistas com testemunhas diversas, né, que não estiveram no incêndio, mas que estiveram ao redor. Fala também, inclusive, das autoridades públicas, né, que tomaram algumas iniciativas aí logo após o incêndio. Então, é uma leitura bem interessante para quem quer entender um pouco sobre a importância de você ter meios preventivos justamente de escape de pessoas, como também de combate a incêndio. Então, pessoal, essa foi minha dica de hoje. Se você tiver algum comentário sobre o livro, deixa aqui embaixo. Também, se você tiver alguma sugestão de leitura, não tem problema, só é também deixar aqui embaixo nos comentários que a gente faz a leitura e também traz aqui para o canal, beleza? Não se esquece aí de curtir as nossas páginas no Facebook e no Instagram, como também se inscrever aqui no canal, beleza? Então, pessoal, forte abraço a todos, até o próximo vídeo aqui no canal Bombeiros Industriais.